a confirmação. Queridos, queridas, todos presentes, sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito boa noite. Hoje, dia 5 de outubro, na terça-feira pela noite. Queria agradecer, então, a participação de todos que se dispuseram em estar aqui conosco hoje, tá certo? Alunos da minha turma de TCC 2 da Uninasal, pela manhã, 8º semestre, sede Parangaba. Pessoal também da sede Doroteias, tá certo? Estou vendo que tem algumas pessoas aqui presentes hoje. E aí, mais uma vez, né, desejar muita resiliência, muita sabedoria, sorte também, porque não faz mal, né, nesse processo tão árduo que é esse de produção de um TCC, tá certo? Mas que vocês já estão aí com um percentual desse caminho em andamento, né? Acredito eu que a grande maioria que está aqui já iniciou ou até mesmo concluiu o processo de escrita da sua primeira sessão, tá certo? E ao longo dessa disciplina, já é que, acredito eu, é o primeiro ano, na verdade, que eu estou fechando, tá, como professor oficial dessa disciplina aqui no curso de pedagogia, que também conta com outros professores, né, como a professora Raquel, a professora Iuná, mas que ao longo dessa trajetória, eu sempre busco trazer convidados, tá, que podem contribuir para a formação e produção de vocês nesse sentido, tá certo? Um deles, né, que pela segunda vez se faz aqui presente na disciplina de TCC comigo, é o professor Igor Mascarenhas, tá certo? A outra é a professora Lília Duarte, que eu pretendo convidar em um outro momento também para estar conversando com vocês, porque são profissionais, e aí falando agora de forma singular, né, do Igor, que possuem experiência de mercado na sua atuação enquanto professores, mas que também, né, obviamente, ou não tão óbvio assim, já que você ser professor e pesquisador no Brasil é um grande desafio, principalmente nos tempos que nós vivemos hoje, mas que também, né, aqui no caso do Igor, é um professor que tem produção acadêmica, que tem a sua dissertação, é um professor com o título de mestre, e nós sabemos a dificuldade disso hoje no Brasil, da nossa realidade, um professor que tem uma produção acadêmica, né, tem as suas publicações também, tem experiência na área, e além disso, tá certo, pode estar também contribuindo para vocês em outros aspectos, né, o Igor, ele tem 2 graduações, ambas pela UFC, não é, Igor? As duas, né, tanto letras quanto ciências sociais, e o Igor, né, também, então, além de ser professor, pesquisador, professor da faculdade Lourenço Filho, é também corretor, tá certo, de trabalhos acadêmicos, e aí pode tirar dúvidas de vocês quanto a esse processo, né, porque eu, enquanto professor da disciplina, enquanto orientador, eu sempre coloco a importância de você ter o seu trabalho corrigido por um corretor de fato, tá certo? Inclusive, às vezes, tem alunos da disciplina que, Paulo, já tem uma graduação em português, né? Eu posso corrigir o meu próprio trabalho? Você pode, mas ainda assim eu indico a leitura externa, né, de um professor de fato que trabalhe com atuação na área nesse sentido, e aí aproveitem também, tá certo, para conversar nessa perspectiva com o professor Igor, que, além disso, tem um projeto, tá certo, também tem um nome específico, Igor, o teu projeto? Nos slides aqui eles vão ver. Tá certo. E aí, gente, muitos de vocês, né, durante as aulas, acabam me perguntando, né, Paulo, eu gostaria muito de tentar um mestrado, né, quando eu acabar aqui a minha graduação, mas eu vi que é muito difícil, né, um processo muito concorrido, muito complicado, e mais uma vez, levando em consideração a realidade brasileira que nós estamos aqui passando, tá? E o Igor também, né, tem esse projeto de mentoria, tá certo, em relação a trabalhos acadêmicos, né? Então, se vocês quiserem aí uma orientação, seja para publicação de um artigo, seja para tentar uma seleção de mestrado, o Igor também pode estar conversando com vocês sobre isso hoje, e eu também, né? Obviamente que não vou me eximir do debate de forma alguma de estar participando aqui com o Igor e com vocês, tá certo? Para que a gente possa trazer essas discussões e essas contribuições. Então, esse momento, pessoal, ele é muito importante, porque vocês têm 2 profissionais da área, tá certo? De segmentos diferentes, né? O Igor com a formação dele em ciências sociais, com mestrado em ciências sociais, eu enquanto historiador, né, trabalhando também
na área da educação, aqui mais especificamente no curso de pedagogia, e partam do princípio que todas as dúvidas e que todos os anseios que vocês enfrentam hoje na produção de um TCC, nós também já enfrentamos, tá, no passado, e ainda enfrentamos também no presente, tá? A diferença é porque temos aí esse tempo a mais, né, essa experiência a mais, e essa experiência ela é muito útil, principalmente quando ela é compartilhada com vocês, tá certo? Então, Igor, né, além de professor, mas também trago como amigo, né, como uma pessoa que eu confio muito para estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer, tá certo, pelo segundo semestre seguido, a tua participação na disciplina de TCC2 minha, tá? A disponibilidade, né, porque é um evento totalmente gratuito, tá, pessoal, que vocês têm aqui hoje com os professores. E obrigado por essa parceria, né, que já vem aí se construindo há um tempo, espero que ainda dure bastante também, e seja bem-vindo mais uma vez à Uninasal e ao nosso ambiente aqui digital, tá certo? E passo a palavra para ti, e fico aqui também para poder debater e compartilhar contigo desse espaço. Seja muito bem-vindo e obrigado pela tua disponibilidade, cara. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra sempre estar em algum evento que você organiza, porque eu sei da sua competência e também sei da sua disciplina, né, e sei e sei bem, porque, enfim, a gente é próximo, a gente também é amigo, então a gente sabe das dificuldades e sabe também das competências de cada um, né? Então, assim, é o que a gente sempre diz, a gente é amigo, mas a gente também não chamaria ou participaria de algo com uma pessoa que a gente não confia, né? Tem aquela velha frase que eu sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade, né? Exatamente. Então é isso, a gente é amigo, mas realmente a gente só chama, às vezes, um ao outro para algum evento acadêmico ou participação de banca, ou mesmo porque realmente a gente acaba confiando mesmo no trabalho um do outro também. Gente, uma boa noite. Eu já fui apresentado aí pelo professor Paulo Sá, certo? Eu só acrescentando algumas informações, né, para saber da onde eu falo, né, de que lugar eu falo, né? Eu sou professor da rede básica há 21 anos, certo? Há 21 anos eu dou aula em escolas de Fortaleza, na verdade do Ceará, de uma forma geral. Também dou aula na Faculdade Lourenço Filho, né? Sou mestre em Sociologia e formado justamente em Letras e Ciências Sociais pela UFC. Tanto as duas graduações como mestrado pela Universidade Federal do Ceará. No caso, há pouco tempo, há mais ou menos um ano, eu e outro professor, o professor doutor Rafael, a gente resolveu colocar uma mentoria acadêmica para justamente auxiliar aqueles alunos ou aquelas pessoas que estão ali terminando a graduação para fazer ali o TCC, ou mesmo que já terminaram, né? E auxiliar esses alunos principalmente nas suas pesquisas, né? No seu processo de escrita de pesquisa, seja de TCC, seja de projeto para um mestrado, ou mesmo para um doutorado, ou mesmo auxiliá-los dentro do mestrado e dentro do doutorado. É como se fosse uma orientação um pouco mais próxima, né? Então, eu tenho esse projeto aí, e é por isso também que eu acabei sendo chamado, porque o meu foco dentro desse projeto da mentoria acadêmica é a escrita, né? Como não podia deixar de ser diferente, né? É a escrita e, claro, em alguma medida, a metodologia, embora eu tenha ali o auxílio do professor Rafael, mas principalmente a escrita, que é, na verdade, o tema da gente dessa palestra, dessa conversa de hoje, tá? No caso, quando a gente fala em escrita, a gente está falando de uma tecnologia, né? Ninguém está falando de algo natural,
né? Ninguém naturalmente escreve. Talvez algo que seja considerado natural, embora não seja também tão natural assim, porque envolve uma cultura, é falar, né? Se você é uma criança e você está ali no seio da família, você vive ali com sua família, você vai falar simplesmente por imitar o que os adultos dizem. É por isso que normalmente uma criança acaba falando mamãe, papai primeiro, ou o nome de alguém muito próximo primeiro, porque essa criança ouve muito esse nome e acaba reproduzindo esse nome. A criança tem, como todos nós temos, ou pelo menos quase todos nós, um aparelho fonador completo, ou seja, a criança tem o seu pulmão, sua laringe, faringe, ela tem narinas, ela tem a boca, às vezes não tem os dentes ainda, mas já tem a língua, né? E com esse aparelho fonador e um cérebro, uma mente, né, que é capaz de processar informações de uma forma eficiente, é um cérebro bem grande para o tamanho de um corpo de um ser vivo, né? Essas duas coisas, né, que foram possíveis através de anos de evolução, né, propiciaram essa criança a falar. E essa criança é você, essa criança sou eu, essa criança é qualquer um de nós. No entanto, o processo de escrita já se dá de uma forma menos, entre aspas, natural. O processo de escrita se dá de uma forma muito mais, talvez, sofrida, penosa. Porque, como é uma tecnologia, envolve uma técnica, né? Talvez a história humana se relacione muito de forma muito intrínseca à história de cada indivíduo. Pode perceber, o indivíduo aprende primeiro a falar, ele ouve, ele aprende o idioma natal dele, o idioma materno dele, né? E depois que ele vai aprender a escrever. Da mesma forma, com a evolução humana, você teve primeiro o surgimento da fala, né, para depois você ter ali o surgimento da escrita e de diferentes formas de escrita. A forma de escrita que nós temos hoje é mais uma forma de escrita. Mas primeiro a humanidade aprende a se comunicar verbalmente, para depois aprender a se comunicar através da escrita. E nós também, individualmente, passamos por esse processo. É por isso que a escrita, muitas vezes, é desafiadora, primeiramente. Porque ela não é um processo que você aprende quase que naturalmente, simplesmente por observar, por ouvir, né? Você precisa aprender as técnicas. E nós vamos aprendendo as técnicas desde o momento que nós somos alfabetizados, né? E aí nós vamos sendo alfabetizados, posteriormente nós vamos sendo letrados, que é diferente, né? Ser letrado envolve compreender os mais diversos gêneros textuais que estão aí, vamos dizer, na sociedade, né? Por exemplo, um gênero textual, a aula expositiva argumentativa, outro gênero textual, a carta pessoal, outro gênero textual, o artigo de opinião. Então, nós vamos sendo letrados aos poucos na nossa vida, quando nós vamos aprendendo as características de cada gênero textual, nós vamos aprendendo a ler os diversos tipos de texto, certo? Então, por isso mesmo, o processo de escrita, que não é dissociado do processo de leitura, pelo contrário, é intimamente relacionado, certo? Até porque o bom leitor também se torna um bom escritor, né? No caso, ele vem muito depois e ele envolve técnicas, e para adquirir qualquer técnica, você precisa aprender através de um guia, aprender por alguém, né? É muito difícil você ver ali... Desculpe. É muito difícil você ver alguém que aprendeu de forma autodidata a escrever, a não ser um outro idioma, mas ele também aprendeu de forma autodidata a escrever outro idioma, porque ele já tinha a base do idioma natal dele, do idioma materno, me desculpem, o idioma materno dele. Bom, e o que isso tem a ver, Igor,
com a nossa questão aqui, que é escrever um texto acadêmico. Tem a ver que o texto acadêmico, um artigo científico agora de forma muito mais específica, né, porque é isso que vocês vão produzir, é mais um gênero textual que vocês precisam estar letrados. Eu vou fazer aqui uma pergunta e a Elineuda está dizendo que a escrita é algo que vai aprimorando, acho que aprimorando, que ela quis dizer, ao longo do tempo e envolve toda essa técnica que você comentou. Exatamente, você vai aprimorando ao longo do tempo, não é algo que se aprende de uma vez, né? Evidentemente, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui e só responde quem quiser, certo? Só responde quem quiser. Neste ano, quantos artigos acadêmicos, artigos científicos você leu? Pode ser 0, pode ser nenhum. Eu vou entender. Vou falar a minha parte, né, mas é de uma outra perspectiva. Eu ia colocar nesse ponto, Larissa, eu acho também que eu perdi as contas, mas até por conta das disciplinas também, como professor, e aí é até interessante que vocês saibam disso, né, porque nós professores não tiramos o conhecimento do nada, ele vem de estudos também, tá certo? Eu vou chutar aqui, no mínimo, 10 artigos, no mínimo. Ótimo, ótimo. Pois deixa eu dizer, ótimo, Larissa. Perdeu as contas, que bom, maravilha, certo? Eu vou assumir que todos aqui perderam as contas também dos artigos que leram. Sabe por quê? Porque você não consegue se tornar letrado em um determinado gênero textual, e o artigo científico é um gênero textual, você não consegue se tornar letrado em um determinado gênero se você não tem contato constante com esse gênero. Pode parecer, inclusive, uma afirmação muito simples e que vocês ouvem desde que vocês são alunos do ensino básico, certo? No entanto, o aluno ouve isso porque é verdade, certo? Você só pode se dizer letrado em um determinado gênero caso você tenha contato com esse gênero constantemente. É a primeira coisa. Tá certo? Evidentemente que só ter contato constantemente com o gênero, é por isso que, gente, é por isso que quando você lê um escritor, às vezes você percebe você diz, essa leitura aqui tá me parecendo tal outro escritor. Aí quando você vai atrás, o escritor que você está lendo leu muito e tinha como referência esse escritor que você achou parecido. Né? Por quê? Porque o processo de escrita, assim como o processo da fala, né, ele é muito dado pela mímese. Você vai emulando, né, aquilo que você vai tendo contato. Né? Então, no caso, na escrita, principalmente, você vai emulando aquilo que você escreve. Eu já tive contato com alunos de nível superior, alunos que, inclusive, lá da outra faculdade, que liam textos literários com bastante frequência, certo? E quando iam produzir um artigo científico, travavam. Por quê? O aluno sabia muito bem todas as características de um texto literário. Se eu pedisse para esse aluno produzir um conto, produzir uma crônica narrativa, ele talvez produzisse um excelente conto, uma excelente crônica narrativa. No entanto, como esse aluno não tinha muito contato com outro gênero textual bem diferente do gênero literário, que é os textos científicos, de gêneros científicos, esse aluno tinha dificuldade. Ele acabava não sendo tão letrado assim nos gêneros científicos. No entanto, a gente não pode, claro, resumir a técnica de escrita simplesmente a ler. Eu leio bastante, eu perdi as contas dos gêneros textuais, aliás, dos artigos científicos que eu li neste ano. Ano passado também eu li pra caramba, e aí por isso eu sou muito bom na escrita.
não se trata só disso, evidentemente, até porque você, na hora que for produzir, você precisa também de técnicas, né? E aí, na aula de hoje, nós vamos falar aqui dos domínios, dos processos de produção do texto escrito. Um minutinho, que eu vou aqui partilhar aqui uma tela com vocês. Só aproveitar, Igor, enquanto tu compartilha, até, gente, como eu conheço, né, de forma mais próxima a realidade de vocês, esse é um dos motivos pelos quais, né, acaba surgindo tanta dificuldade numa disciplina de TCC, porque essa dificuldade ela já ocorre de forma natural, né? É claro que, de acordo com o que o próprio Igor traz, existem caminhos que podem gerar uma certa facilidade, mas quando você passa praticamente 3 anos e meio dentro do curso, e aí você não tem esse caráter de produção constante ou de uma leitura constante, a disciplina de TCC, ela vai te obrigar a isso, porque você precisa obrigatoriamente produzir o artigo científico. E a disciplina de TCC, ela acaba cobrando de vocês todas as características que vocês foram aí executando ao longo de toda a formação, né? Então, se você não teve o hábito de escrita ao longo do curso, na disciplina de TCC você vai sentir dificuldade, porque obrigatoriamente você precisa produzir algo escrito na disciplina de TCC. A leitura influencia nesse processo também, então se você não teve o costume de ler ao longo do curso, isso também dificulta o teu processo na disciplina de TCC. Então, é interessante até vocês observarem isso, porque essas dificuldades, elas não são, às vezes, da disciplina, especificamente. Elas vêm de todo um processo de formação, né, que já dura aí há algum tempo, até que, na disciplina de TCC, isso acabe, digamos assim, desaguando, né, e aí vocês acabam tendo esse contato de forma mais forte com essas dificuldades, mas que elas não são específicas do TCC, elas acabam vindo, né, de momentos anteriores, aí agora é que isso acaba ficando mais in loco, né, ali você acaba tendo uma concentração maior nessas questões. Bom, inclusive, viu, Paulo, eu acabei de te mandar esse PDF, eu transformei em PDF até para ficar mais leve aqui para passar. Eu acabei de mandar para o teu e-mail, caso alguém queira, caso alguém... eu gostaria lá do PDF do professor, lá da aula e tal, você pode disponibilizar para o pessoal, tá bom? Certo, ótimo, obrigado. Pronto, então, assim, vamos aqui, ainda não está aparecendo, pronto, apareceu. Gente, e aí, como eu disse, nós vamos aqui falar do domínio dos processos de produção do texto escrito, né? Vamos falar sobre planejamento, geração de ideias, esboço, revisão. Porque, às vezes, a gente sabe todos os caminhos que deve seguir para fazer um bom artigo científico. O Paulo aqui, antes da aula, já enumerou todas as etapas que um artigo científico tem que ter, né? Ali o título, resumo, palavra-chave, introdução, desenvolvimento das ideias, apresentação dos dados, né? E tal. Aí depois, conclusão, referencial teórico, enfim, todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que existem essas partes. Às vezes o difícil não é isso. Às vezes o difícil mas e aí, eu vou começar por onde? Né? Porque, beleza, eu tenho uma pesquisa, eu quero pesquisar tal coisa, e aliás, eu tenho os dados na mão, mas como é que eu vou começar o processo de escrita? Né? É daí que essa aula é importante, porque a gente vai falar aqui sobre planejamento do texto escrito. Percebam, não é planejamento da pesquisa, isso já é outra história. Planejamento da pesquisa, você vai tratar com o seu orientador, com o Paulo Sá. Se você fosse nosso mentorando, com a gente também. Mas, enfim, você vai tratar do planejamento com o seu orientador. Aqui nós vamos falar de planejamento de escrita. Você já está ali realizando a pesquisa, ou já realizou, e precisa planejar a sua escrita. A Adália, antes disso, deixa eu falar aqui o que a Adália colocou,
que são habilidades que pode falar assim, que não foram desenvolvidas durante toda a nossa vida escolar, chegou na faculdade, quando chegamos no TCC, somos obrigados a escrever e a ler, e aí as dificuldades vêm à tona. Concordo com você, Adália, muitas vezes acaba sendo, na verdade, problemas que vêm ali desde a nossa, né, educação básica, tá? E aí, por isso, nós precisamos agora cortar um dobrado, né, para poder recuperar o tempo perdido, ou pelo menos parte do tempo perdido, para poder realmente fazer um bom texto acadêmico. Lembrando que o TCC de vocês pode servir para um artigo científico de verdade, né? Então, não se contentem com a mediocridade, não se contentem com aquilo que é mediano. Tentem fazer um trabalho de qualidade, porque quem sabe aquilo ali, aquele teu TCC, é a base para um artigo científico, ou quem sabe até melhor, a base para um projeto de mestrado, né? Um futuro projeto de mestrado. É muito comum isso acontecer, né? Então, vamos lá. Domínio de produção dos processos do texto escrito, planejamento, revisão de ideias, geração de ideias, esboço e revisão, tá? Aqui, esses slides é da nossa mentoria acadêmica Ideias Acadêmicas, que é uma mentoria da qual eu sou sócio, tá? Bom, planejamento. Vamos começar aqui do planejamento. Primeiro, é fundamental que você saiba distribuir o tempo disponível que você tem. Quando a gente fala em distribuir o tempo disponível, a gente lembra normalmente de uma dissertação que você faz no vestibular, de uma dissertação que você faz no concurso. No caso de uma produção de um artigo científico, o tempo disponível é a quantidade de tempo, de dias, de meses, que seja, né, que você vai ter para produzir esse artigo. Você precisa distribuir, você precisa organizar, dividir o teu tempo direitinho entre o planejamento, a explanação do teu texto, a revisão, a cópia a limpo, se for requisitada. No caso de vocês é requisitado, você não vai entregar o texto bruto, você vai entregar o texto depois de revisado, depois de corrigido, né, e tudo mais. Então, vocês primeiro precisariam distribuir o tempo. Como é que eu distribuo o tempo no artigo científico, professor? Bom, aí juntamente com o seu orientador, vocês vão elaborar um calendário de atividades, né? Aqui você vai fazer uma revisão de literatura desse tempo, nesse mês, nesses 15 dias, nesses 20 dias. Depois da revisão de literatura, vamos à coleta de dados. Você vai coletar os dados, e aí vai depender do tipo de pesquisa que você vai fazer, né? Eu vou fazer uma pesquisa de campo, eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa exploratória, que tipo de pesquisa que eu vou fazer, certo? Então, você vai fazer a sua pesquisa, vai buscar os dados. Após buscar os dados, você vai ter a etapa de depuração dos dados. Você vai correlacionar dados, você vai buscar padrões, né? Vai pegar, depois disso, correlacionar esses dados também com a revisão de literatura que você já fez, né? Tentar encontrar dentro da teoria, dentro da literatura que você pesquisou, referencial para trabalhar os dados que você tem nas mãos, né? E aí, claro, você vai para a etapa de escrita. Tá? Então, evidentemente que essa distribuição do tempo disponível, essa divisão das tarefas, no caso de um artigo científico para um TCC, vai caber a você e ao orientador, né, para vocês dividirem esse tempo de forma hábil, de forma inteligente. Tá? Eu vou dar só uma dica, gente, aqui, fora isso. Tratem o TCC de vocês, na verdade, tratem esse final de faculdade como se fosse um emprego, como se fosse uma profissão. Sabe por quê? Porque vai ser a sua profissão, certo? Tratem a faculdade não somente como, talvez, ali um ambiente onde você aprende, um ambiente de laboratório. Não, neste momento, a faculdade, para vocês, tem muito mais a ver com a profissão de vocês do que vocês imaginam, certo? O TCC vai ensinar muito para vocês, certo? Tem gente que aprende no TCC mais do que aprendeu, às vezes, nos últimos 2 anos de faculdade, de curso,
certo? Porque o trabalho de pesquisa, o trabalho de leitura é tão intenso que envolve muito aprendizado. Então, o profissional que você vai se tornar vai ser muitas vezes muito relacionado ao engajamento que você teve durante o teu processo de escrita do teu TCC. Sem falar, evidentemente, que isso pode servir, quem sabe, até para um mestrado, tá? Depois, você vai identificar quais são as características da redação do teu texto. Quando eu falo redação aqui, eu não estou falando redação escolar, eu estou falando da redação do teu texto. A quem aquele texto se destina? É um artigo científico? Se destina, então, aos seus pares, né? Primeiramente, se destina a uma banca. A banca vai avaliar o que uma banca quer ler no teu texto. Você e o seu orientador vão ter essa conversa. A banca quer ler tal coisa, a banca quer ver isso, né? E os seus pares, ou seja, aquelas pessoas que fazem parte do mesmo processo que você, científico, né? No caso, vocês são do curso o quê? De pedagogia, serviço social, né? E tal, são cursos. Então, o que que seus pares querem ver, né? Qual é o objetivo do texto? É um texto que é uma pesquisa de campo? Então, qual é o objetivo dessa pesquisa de campo? Né? Qual é o gênero textual? Artigo científico? Procure ler sobre artigos científicos. Não só ler os artigos científicos, mas as características de artigos científicos. Qual é o seu papel como redator? Nessa parte aí, é muito importante que você entenda que o seu papel como redator, tire da cabeça esse negócio, é só um aluno que está sendo avaliado. Não. Você é um cientista que está fazendo um trabalho científico. Certo? Ponha isso na cabeça. Ah, professor, mas eu não sou cientista. Eu nem me graduei. E como é que os cientistas começam? Na graduação. Ninguém começa a fazer ciência só no mestrado, não. Você começa a fazer ciência na graduação, nem que seja num TCC eminentemente teórico, de revisão de bibliografia. Mas você está fazendo ciência, você já está começando a fazer ciência. Então, se encare dessa forma, tá? Qual é o assunto? Qual é o comprimento do texto? Né? Aí eu dou outra dica. O comprimento do texto. Professor, o professor Paulo Sá me disse que nosso TCC tem que ter um máximo de quantas páginas, Paulo? 30 no máximo. 30 no máximo. Então eu vou me esforçar para fazer 35. Por quê, gente? É para dar uma de bichão? É para dar uma de bam, bam, bam? Não. É porque muitas vezes você vai precisar cortar partes do teu texto. Certo? Não é incomum que um texto científico precise ter partes ali cortadas, né? Porque são partes que você achou que eram interessantes colocar lá, mas na verdade quando o teu orientador, quando a banca viu ali, percebeu que aquela parte ali ela não deveria estar. Então, faça um pouco além do que é dito no máximo. Coloque isso logo na cabeça. Sua meta é 30, bote 35 aí, tá? Outra coisa, quais são os critérios de avaliação desse texto? É muito claro, numa banca de defesa de TCC, os critérios de avaliação vão ser relacionados às partes do TCC. A escrita está legível, está compreensível, a metodologia foi adequada. É claro que você, juntamente com o orientador, geralmente não se deixa passar para uma banca de TCC um trabalho cuja metodologia não esteja adequada, certo? Mas não dê trabalho demais para o seu orientador, porque o orientador tem outros orientandos também e alguma coisa pode passar, e para a banca pode não passar, certo? Então, seja bastante criterioso na sua metodologia, tá? No processo de justificativa, né, metodológica do teu trabalho, porque isso, juntamente com os dados, é que vai pegar, certo? Igor, Oi. só para colocar um ponto, até porque essa é uma dúvida de muitos estudantes na disciplina de TCC, né? Porque fica aquela de, o meu trabalho, né, ele está indo ali para uma banca, eu estou com medo, né, de uma reprovação ou algo do tipo. Saibam, tá, gente? Isso inclusive vale também, obviamente, para os meus orientandos que estão aqui hoje,
que o orientador ele é muito franco com vocês em relação a como o seu trabalho ele está indo para a banca, né? Então, se o seu trabalho ele foi orientado, e os trabalhos aqui são orientados, se você conseguiu seguir essas orientações, seguir o que o Igor está colocando aqui, tá certo? Saiba que o teu trabalho ele só é autorizado a ir para uma banca sabendo que ele tem a qualidade necessária para ele estar ali, tá certo? E como já foi meu caso, inclusive, né? Às vezes eu vejo que o trabalho ele tem uma certa fragilidade, que algum ponto que nós batemos ali durante muito tempo, mas ele não conseguiu ser corrigido, isso sempre fica muito claro para o produtor também científico desse material, né, da gente chegar e dizer, olha, você está indo para a banca, o teu trabalho, ele muito provavelmente será aprovado, mas saiba, né, que você será criticado aqui nesse ponto, que nós tivemos um problema aqui, outro ali, e isso, gente, é normal, tá? É um grande equívoco do cientista, do produtor acadêmico, né, no nosso caso, do escritor, é achar que o trabalho, ainda mais um trabalho de TCC, ele está ali para, às vezes, resolver os problemas do mundo, né? Então, assim, eu quero escrever um trabalho que ele vem para a infinidade e quem quiser hoje, né, daqui para frente, da existência humana, saber como resolver todos os problemas da educação, basta ler o meu TCC. E a ciência, feliz e infelizmente, ela não funciona dessa forma. Eu acho que mais por felizmente, tá? Então, é por isso que um mesmo tema, ele pode ser trabalhado inúmeras vezes por pessoas diferentes, e esse tema, ele nunca cessa, ele nunca acaba, porque sempre tem uma nova metodologia, um outro olhar, uma nova leitura, uma nova percepção, né? Então, entendam, e eu fui um que demorei, às vezes, a entender isso, que o teu trabalho, a tua produção, ela é, na verdade, um pequeno ponto no universo do que significa a produção científica, tá? Então, toda crítica, ela é válida e ela sempre vai existir, porque essa crítica, na verdade, talvez se eu trocar o nome para contribuição, vocês recebam de uma forma melhor, mas que ela muitas vezes é isso, ela é uma crítica também para que você pense numa outra perspectiva, às vezes é uma crítica dessas que gera um novo pensamento, que a partir do TCC você desenvolve um projeto de mestrado, você desenvolve um projeto de doutorado mais à frente, tá? Então, só para tentar acalmar vocês também em relação a isso, tá? O trabalho vai para a banca porque o teu orientador, ele tem confiança e percepção, não muitas vezes que esse trabalho será aprovado com um 10, mas que ele será aprovado, que ele cumpre a função de um trabalho científico. E a banca, gente, ela sempre vai trazer alguma contribuição, alguma crítica, porque é assim que funciona a produção científica, tá? Então, tentem ficar também tranquilos em relação a isso. Fazer ciência envolve, pode parecer que não, porque às vezes a gente vê que, eu vou dizer o seguinte, às vezes a gente vê determinados intelectuais, cientistas, professores, acadêmicos, cuja arrogância, né, nos faz achar que para fazer ciência você precisa ser extremamente, você precisa ser um gênio entre os mortais. E não é assim, né? Na verdade, a postura do cientista deve ser a mesma postura do filósofo, né? Tem aquela frase de Sócrates, só sei que nada sei. Basicamente, só sei que nada sei, ela traz a ideia de que, ora, para eu buscar conhecimento e ter a humildade de buscar conhecimento, eu tenho que admitir primeiramente a minha ignorância. Se eu não admitir a minha ignorância para buscar conhecimento, por que eu vou buscar conhecimento se eu já sei, certo? Então eu preciso primeiro admitir o não saber, para que a partir do não saber eu procure saber, né? Então, toda a ciência se dá a partir de contribuições coletivas, né, de um cientista com outro. É por isso que as teorias da conspiração não fazem o menor sentido, porque toda a comunidade científica é interligada. É interligada através dos artigos científicos, é interligada através de uma rede que é absolutamente auditável por simplesmente toda a sociedade, né? E a ciência, ela tem a característica de não ser doutrinária.
ciência não é doutrina. Então, por isso mesmo, a ciência está sempre em constante evolução. Toda descoberta, entre aspas, ou seja, toda pesquisa que dá em alguma coisa, está sempre em revisão, sempre sendo revisada e melhorada, tá? Continuando aqui, nós temos a questão da geração das ideias. Como gerar as ideias? Primeiramente, seleção das informações. Quais são as informações que você tem na mão? No caso de um artigo científico, basicamente você tem dois tipos de informação na mão. Quais? A da revisão de bibliografia, ou seja, a da revisão de literatura, certo? A revisão essa de literatura, que pode compreender diversos artigos que falem do mesmo assunto que o seu, ou tenha ligação com o teu assunto, e aí eu dou sempre não canso de dar essa dica, leiam os artigos, né? Porque muitas vezes nos artigos, você já tem alguém que comenta um clássico, comenta um livro importante para aquela tua pesquisa, e você não tem o trabalho de buscar lá no livro aquilo que você quer e que já está mastigadinho no artigo. Evidentemente que se você tiver um pouco mais de tempo e você quiser ler alguns livros relacionados à tua pesquisa, é evidente que isso é interessante também. Mas você tem essa revisão de literatura e você tem, no caso de pesquisas que usem dados produzidos pelo próprio pesquisador, teus dados empíricos, os teus dados que você produz, seja por entrevistas, seja por questionários, seja por observação participante, por observação em campo, mas os dados que você produziu. Então, a seleção de informações, no caso de um artigo científico, envolve esses dois tipos de informação. Numa folha, coloque os fatos, observações, ideias, opiniões e até fantasias sobre o assunto. Aqui numa folha, quando eu coloco, pode ser também num arquivo do Word, tá? Pode ser num fichário, né? Você vai colocar lá as suas observações. Lá na sociologia, nós temos muita ideia de um diário de campo, certo? É muito interessante para quem está fazendo pesquisa de campo, ou uma pesquisa que envolve entrevista, observação participante, ou a busca formulários como surveys, questionários, ter um diário de campo, onde lá você vai anotar as suas observações sobre o campo. Certo? Inclusive, observações são observações de qualquer coisa, porque podem servir lá na hora do teu texto. Tá? Eu lembro que uma vez eu fui ao campo e fui para uma entrevista e o entrevistado simplesmente não colaborou. Eu fui lá conversar com ele, eu perguntei se eu poderia gravar. Eu já tinha dito antes que eu gostaria de gravar a entrevista, ele não tinha falado nada, eu levei o gravador, ele disse que eu não gravasse. E eu ia conversando com ele e tentando introduzir o assunto, e ele ficava conversando sobre outras coisas, certo? Outras coisas, ele era parente de um parente meu, certo? E aí ele ficava conversando sobre a família, sobre outras coisas. Chegou a 20 minutos, 25 minutos de conversa, e eu vi que não ia rolar. O que é que eu fiz? Isso foi uma perda de tempo. Não, isso me diz alguma coisa. No caso da pesquisa que eu estava fazendo, o fato dele não querer falar do assunto já é um dado. Certo? O fato dele não querer falar daquele assunto específico, que eu não vou entrar em detalhes, mas era um assunto relativamente traumático, já era um dado que eu podia usar e trabalhar algo da minha revisão de literatura em relação àquela entrevista que não foi feita praticamente como deveria ser feita. Então, até mesmo aquilo que você acha que não vai dar, dá. E aí, o que é que eu fiz? Eu anotei no meu diário de campo tudo isso. Na hora, eu estava muito triste, eu estava arrasado, certo? Eu estava com raiva do meu interlocutor, com raiva do meu entrevistado, eu estava com raiva mesmo dele, né? E eu anotei isso no meu diário de campo. Tudo isso foi para a minha pesquisa. Tudo isso foi para o meu texto.
as minhas impressões, o que eu senti. Mas aí eu pego e vou lá e digo, mas isso aí é uma questão que ele não quis trabalhar por conta disso, disso, disso. E aí eu usei alguns autores que falavam sobre memória, trauma e tal, e aquilo ali foi texto, certo? Então, tenha um diário de campo que ajuda muito, tá? Tenha uma noção do que você precisa e está procurando. Isso é fundamental. Tem um ditado que diz que barco que não ajusta a vela, em qualquer porto que chegar, não faz diferença, né? Então, se você não sabe para onde você está indo, para onde você for, tá bom, né? Então, o que é que acontece? Tenha noção do que você está procurando. E isso é ajustado lá no projeto. Se isso não está bem ajustado, qual é o objetivo da sua pesquisa? Volte ao projeto e ajuste o objetivo, senão você não vai para canto nenhum, tá? Para ajustar o objetivo, faça perguntas-chave. Sempre o objetivo de uma pesquisa começa se fazendo perguntas. E vai ter sempre uma pergunta central. E que você vai transformar essa pergunta numa afirmação. Esse vai ser o objetivo da tua pesquisa. Se necessário, faça uma lista das fontes usadas, uma lista das fontes empíricas, das fontes de teoria. Você pode fazer uma técnica chamada de grupos associativos. Eu vou mandar um PDF para o Paulo com essa técnica dos grupos associativos. Quem quiser pegar, pode pegar. É uma técnica maravilhosa. Não dá tempo de eu falar sobre ela aqui, mas é um PDF maravilhoso sobre essa questão dos grupos associativos. Né? Oi. Não, só para colocar aqui, a Larissa deixou um comentário aqui no chat, né, ela dizendo que, na maioria das vezes, as ideias ocorrem em ocasiões que não estamos esperando. E aí é bom sempre estar preparado para fazer essas anotações. Mas como é que a gente tem as ideias? As ideias vêm se você estiver estimulando essas ideias. E aí é uma questão que eu quero colocar para vocês, que é a seguinte. Quem está escrevendo quem está escrevendo um TCC, um artigo científico, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, tem que estar em constante contato com o objeto da sua pesquisa. Tem que estar em constante contato com o seu campo de pesquisa, porque senão as ideias não vêm, né? Como é que você vai estimular a tua mente a ter ideias de um assunto se você não está vendo esse assunto direto, né? Então, eu vou colocar aqui de uma forma bem simples. Se eu, por exemplo, eu quero colocar um negócio, uma empresa. Bom, como é que eu vou ter ideias sobre negócios se eu não estou consumindo informações relativas a pequenos negócios, a empreendedorismo e coisas do tipo? Vai ser difícil, né? Então, do mesmo jeito, as ideias vêm se a gente está preparado dessa forma, tendo constante contato com nossa pesquisa, tá? Organize as ideias, agrupe as ideias em grupos e subgrupos. E esses podem ser categorizados, por exemplo, em causas, consequências e soluções. É uma ótima forma de buscar padrões, inclusive, numa pesquisa que envolva entrevistas. Normalmente você vai entrevistar pessoas que têm algo em comum. É claro. Eu estou pesquisando professores da educação infantil que trabalham com crianças que têm necessidades especiais. Bom, então, essas pessoas, esses professores têm algo em comum. Provavelmente, o discurso deles vai ser muito parecido. Então, tente agrupar os padrões dos discursos. Ah, esse aqui disse isso, esse disse a mesma coisa, esse disse algo semelhante. O que é que isso quer dizer? Tá? Continuando aqui. E aí, como começar a pensar o projeto de pesquisa? Eu vou passar. Por quê? Porque vocês já fizeram o projeto de pesquisa, tá certo? Mas o PDF está lá, está com o Paulo. O Paulo pode mandar para quem pedir para ele, tá bom? Eu vou passar lá no grupo, tá, gente, da nossa disciplina. A revisão, tá? A revisão vai ser normalmente feita pelo próprio autor do texto, mas quando é possível ser feita por outros, consegue-se muitas vezes encontrar erros e estabelecer melhorias
que o próprio autor não havia percebido. Eu classifico a revisão do texto, gente, em 3 níveis. O primeiro nível é aquele que você vai pedir para os teus colegas que você confia, certo? Do mesmo curso, ou mesmo pessoas que você confia que não são do curso, para lerem. O que é que isso vai te oferecer? As pessoas que são teus colegas de curso provavelmente vão contribuir com coisas que elas pesquisam e que tem a ver com a tua pesquisa. Isso é muito interessante, certo? E as pessoas que não são do teu curso vão fazer essa mesma contribuição, certo? Professor, eu posso, por exemplo, minha mãe, ela não é do meu curso, ela não é de outro curso, ela é só minha mãe. É interessante eu pedir para ela ler? Sim. Com mãe, irmãos, amigos, namorado, esposo, namorada, esposa. Por quê? Ah, mas eles não são da área. Eles não vão entender. Então tem algum problema no seu projeto. Ou tem algum problema no seu artigo. É para eles entenderem. Eles podem até não entender algo muito técnico. Mas, pelo menos, boa parte é bom eles entenderem. Você não precisa deixar o teu trabalho simplório. Você não precisa simplificar. Mas é interessante que o público em geral tenha acesso cognitivo, pelo menos a parte do teu trabalho. Que partes? Introdução e conclusão. O público em geral pode até nem saber, vamos dizer, nem ter ideia do método que você usou. Se for um método, por exemplo, se for um método estatístico, eles não sabem nada sobre o método estatístico, mas a introdução e a conclusão é para entender. Certo? Você pode até explicar o contexto. Olha, não, mas isso aqui, quando eu digo isso, eu quero dizer tal coisa. Ah, tá? É importante esse primeiro trabalho de revisão. Segundo trabalho de revisão que vai ser feito pelo seu orientador. Seu orientador vai realmente aparar várias arestas que existem no teu trabalho. É fundamental a revisão do teu orientador. E a terceira revisão e última é a revisão de um corretor. O corretor, diferentemente do que vocês podem achar, ele não vai corrigir ortograficamente. Por exemplo, eu coloquei lá pássaro com cedilha. É isso que ele vai corrigir. Não, ele não vai corrigir isso. Sabe por quê? Porque existe o corretor do Word. E se você fizer por qualquer outro editor de textos, existem corretores gramaticais no editor de texto que, inclusive, corrigem muitas vezes os erros de concordância. O corretor gramatical e de ABNT, que é bom que seja a mesma pessoa, né? Ele vai corrigir também as normas ABNT, ele vai corrigir coisas que o Word não consegue corrigir, como, por exemplo, conectores entre frases. Como, por exemplo, frases que às vezes estão mal construídas e por isso mesmo provocam falso entendimento, ambiguidades ou incoerências. Certo? Ele vai corrigir, por exemplo, erros relacionados a palavras que estão inadequadas a um contexto. Certo? Então, a correção gramatical, a correção relacionada à BNT, ela não é uma correção ortográfica. Ela é uma correção que vai envolver, é uma correção textual. Vai envolver correção de coesão, correção de coerência, correção em relação às normas ABNT. É fundamental isso. Não é porque eu sou corretor, mas é porque quando eu pego um trabalho, certo? Gente, ainda bem que eu pego o trabalho, certo? E muitas vezes é uma pessoa que sabe escrever muito bem, tá? Mas você muitas vezes fica cego para o seu filho. Então, o TCC, o trabalho acadêmico, é como se fosse um filho. Tem uma hora que você não enxerga mais os erros dele, não. Igor, né? Oi. Só colocar um exemplo que aconteceu agora mesmo, com o nosso banner de divulgação, né, desse evento de hoje, que eu recebi esse banner ontem à noite de uma professora, né, que faz aqui na pedagogia. Ela me perguntou se estava tudo ok, né, eu conferi, disse que estava ok. Aí depois eu vi que estava faltando uma crase, né, ali num ponto, aí eu, não, né, puxa, faltou isso daqui, acabei não percebendo. Aí mandou, aí, ok, e ok, vi ali
e fiz a postagem no meu Instagram. Quando foi hoje pela noite, uma conhecida minha pegou e mandou uma mensagem dizendo: Paulo, erraram o teu nome na postagem. Tu Tava não Paulo viu. ao invés de Paulo. Eu não vi, era o meu nome no post de divulgação, tá? Olha aí. Eu olhei, e eu não reparei o meu próprio nome errado dentro do material. Aí você imagina, gente, isso, tá certo? Dentro de um trabalho acadêmico, né? Que vai ter ali no TCC de vocês de 20 a 30 laudas, né? Então, você lendo, você lê, relê, enfim, mas é muito diferente quando você tem uma pessoa, né, especializada na área fazendo essa leitura que o Igor está colocando para vocês, né? Inclusive, eu, enquanto orientador, é um ponto que eu sempre bato em relação aos meus orientandos, né? Olha, é crucial que o texto passe por um revisor. É porque você não sabe escrever? É porque eu não gostei do seu texto ou algo do tipo? Não, é justamente por esses pontos que o Igor está trazendo aqui para vocês hoje, para vocês entenderem essa importância, tá? Pois é, e outra coisa, gente, tenham coragem de cancelar partes do texto que estejam vagas, confusas, ou até pouco relacionadas com a ideia principal que o texto quer transmitir, tá? Cancelar uma parte do texto exige coragem mesmo, porque, como eu disse para vocês, ali a gente coloca muito esforço, muito trabalho, né? Então, você não quer cancelar uma parte de um texto que, às vezes, um parágrafo demanda muito esforço, né? Mas é necessário. É por isso que, às vezes, a gente tem que fazer mais páginas, a gente tem que se propor a fazer mais páginas do que o máximo, tá? Também a gente pode ter que realocar partes do texto, simplificar frases longas demais e muito retorcidas, suprimir palavras, pronomes, adjetivos ou advérbios que são supérfluos, não precisavam estar ali, né? Colocar frases na voz ativa, eliminar duplas negações, como eu não tenho nada, uma dupla negação. Isso num texto escrito deixa o texto muito supérfluo. Então, assim, todas essas partes, inclusive, o corretor pode fazer para vocês, tá? Mas é importante que vocês já façam esse primeiro trabalho na hora que estão escrevendo, tá? Bom, se for um texto argumentativo, que normalmente artigos científicos podem envolver argumentação, a tua tese tem que estar lá, tem que emergir com clareza e facilidade. Cuidado para não deixar subentendida uma ideia importante ou o oposto, alongar demais uma ideia secundária. Isso vai ser eliminado, esse problema, caso você tenha teus objetivos muito bem delineados no projeto de pesquisa. Porque normalmente o projeto de pesquisa você tem um objetivo principal e objetivos secundários. Então, você já sabendo que aquela parte do teu texto diz respeito ao objetivo principal, você vai se alongar nela, e objetivos secundários, você evidentemente não vai tratar com a mesma importância que tratou o objetivo principal. Mas para isso é importante você ter um bom projeto de pesquisa. Se você não tem um bom projeto de pesquisa, volte lá e faça o projeto ficar bom, porque ele é o teu mapa dentro da tua pesquisa, tá? Sem ele, sem um bom projeto, você fica perdido. E cada parágrafo deve apresentar uma ideia principal, que vai ser uma primeira frase que a gente chama de tópico frasal. Isso é fundamental, porque você vai sempre começar um parágrafo com uma frase e que depois essa frase vai ser aprofundada com as frases seguintes. Bom, esse era o conteúdo, e eu estou agora aberto aí para perguntas, para possíveis perguntas. Vamos agora perguntar. Bem, gente, tá? Então, agradecer nesse primeiro momento de fala do Igor, com as informações que ele traz para vocês. E aí agora, tá? Fiquem à vontade para... eu sei que vocês têm dúvidas, tá certo, gente? Quanto à questão de revisão textual, às vezes a produção de um projeto que vocês podem estar aí pensando no primeiro momento para um mestrado, né, um pouco mais para frente, ou, né, principalmente em relação ao momento que vocês estão vivenciando agora, tá certo? Então aproveitem esse momento justamente para que vocês possam trazer essas angústias de vocês, né? Então, o que vocês estão enfrentando, os desafios, né, nesse processo de pesquisa, o que é que vocês
gostariam de compartilhar em relação a isso, tá certo? Inclusive os meus orientandos e orientandas aí, porque depois vão vir lá para mim, Paulo, estou passando por dificuldade isso aqui. Eu vou dizer, pois eu também não ajudo agora, porque eu não quis perguntar lá no dia da palestra do Igor, tá? Então, aproveitem agora esse momento. Larissa já está. Então, pergunte, Larissa. Pode perguntar, Larissa. Aproveitem, tá, gente? Porque, enfim, né, não é sempre que nós temos a possibilidade desses encontros, né? Vejam que nós estamos aqui, inclusive, num horário bem distante, né, da nossa aula padrão ali no nosso calendário, que é difícil. Vamos aguardar aí, porque às vezes o pessoal está pensando, né? Podem usar o áudio, tá, gente? Se quiserem, se acharem mais rápido, melhor para comunicar. Fiquem à vontade, tá? Os microfones aí desligados, mas liguem. Paulo. Oi, Adara. Boa noite. Essas últimas falas aí do professor Igor me levantou uma dúvida. Assim, quando ele fala a questão do projeto, né? Que é para a gente ter que ter tudo bem estabelecido no projeto, para quando for para o TCC, né? Propriamente dito, né? Escrever o artigo, digamos que facilita, né? Foi assim que eu entendi. E quando muda-se o projeto? E aí, tem que refazer o projeto para poder conseguir escrever melhor o TCC? Tipo assim, você... Pode falar, pode continuar. Não, porque foi o meu caso, foi um pouco parecido, e alguns colegas meus que não aproveitou tanto o projeto, né? Houve algumas mudanças. Aí, nesse caso, só que aí também tem a questão do tempo, né? Estou falando propriamente do nosso caso. Tem questão do tempo. Não daria tempo para elaborar novamente um projeto. E aí, como é que fica a nossa situação? Natália, o que é um projeto? O projeto é um mapa que a tua pesquisa vai seguir por esse mapa. Você pode, por exemplo, vamos usar a analogia do mapa. Você pode ir da sua casa para um lugar aqui em Fortaleza, sem usar o Google Maps ou mesmo o Waze, né? Esses aplicativos de trânsito, você pode. Você provavelmente, se for um horário de pico, vai pegar um trânsito em algum momento ou em alguns momentos, vai se atrasar um pouco, mas uma hora você vai chegar no seu destino. Com o Waze ou um Google Maps, né, ligado lá no seu carro, no aplicativo, ele vai te direcionar por onde não tem tanto trânsito. Ele vai fazer você cortar caminhos, muitas vezes, né? E você vai chegar de forma mais rápida, mais tranquila no seu destino. Esse é o objetivo de um projeto, certo? O projeto, ele é um mapa. O projeto vai te fazer chegar mais fácil no teu destino. Aí você diz, tá, mas eu vou ter que refazer um projeto porque eu já tenho que fazer o TCC. Quais são as partes de um projeto? Um projeto tem que ter objetivo, justificativa, não é verdade? Vamos contando comigo. Objetivo, justificativa, referencial teórico, né? Ou seja, a revisão de literatura, metodologia, não é isso? E, claro, você vai ter que usar ali a bibliografia. Então, você vai ter que fazer objetivo geral e específico, objetivo geral e específicos, justificativa, o referencial teórico e a metodologia. Adália, esses também não são elementos que devem estar elencados no TCC? Devem estar lá, certo? O teu TCC, o teu artigo científico, precisa obrigatoriamente trazer, primeiramente, uma introdução, depois, junto com a justificativa de por que você está fazendo a pesquisa, quais são os seus objetivos relacionados à pesquisa,
qual é o referencial que você usou teórico, a metodologia e, claro, depois você vai seguir ali com os dados e a análise dos dados juntamente com o referencial. Ou seja, Dália, se você faz um bom projeto de pesquisa, você já está fazendo o seu TCC. Não existe isso de o projeto é uma coisa, o TCC é outra. Você vai aproveitar o teu projeto praticamente todo no teu TCC. Então, a forma mais rápida de fazer o TCC é fazer o projeto antes, sendo que, além de servir como guia para você chegar mais rápido ao teu objetivo, você vai usá-lo dentro do TCC. E quando eu falo usá-lo, é usar ipsilíteres. Você vai copiar a parte que você colocou lá, o objetivo, para o teu TCC. Você vai copiar a parte que você elencou qual é a tua metodologia para o teu TCC. Então, é inteligente fazer um projeto de pesquisa, mesmo que tua pesquisa tenha mudado. Porque você vai já estar fazendo o teu TCC. Certo? Então, por isso que sim, eu aconselho você fazer novamente o projeto. Certo? Porque desse jeito você está fazendo o TCC. Ah, professor, mas já estou fazendo o TCC. Faça o seguinte, transforme num projeto. Você vai ver que, a partir dali, vai ficar mais fácil escrever. Certo? A Larissa está dizendo, você tem alguma dica para organizar as ideias melhor? Porque muitas vezes queremos falar tantas informações, mas acabamos repetindo as mesmas coisas, deixando às vezes cansativo para o leitor. Dentro de um artigo científico, a melhor forma de organizar as ideias é ter bem em mente qual é... Nada, Dália. Tendo bem em mente, viu, Larissa, quais são os objetivos de cada parte do artigo. O objetivo, por exemplo, da introdução, qual é? É contextualizar, falar sobre a problemática, justificar a pesquisa, né? Qual é o objetivo da revisão de literatura? É dizer quem já pesquisou aquilo, né? É dizer quem pesquisou algo relacionado. Qual é o objetivo da metodologia? É dizer qual foi o método usado para fazer a pesquisa. Qual o objetivo dos dados, da análise de dados? É apresentar os dados, né? Relacionar. Conclusão, sintetizar tudo. Então, como organizar o texto? Tendo bem em mente, Larissa, qual é o objetivo de cada seção do artigo. Tendo bem em mente, não se confundindo sobre qual é o objetivo de cada seção, você sabe exatamente onde colocar cada informação que você tem acesso. E, às vezes, até onde não colocar. Ah, professor, eu tenho aqui uma informação tão massa, tão legal, mas não cabe em nenhuma seção. Então, pronto, não usa. Né? Fazendo um trabalho de pesquisa científica, lembre que é cancelar partes, é não colocar outras. Né? Então, você tem que fazer um trabalho de seleção de informações. Mas, primeiramente, tenha bem em mente qual é o objetivo de cada seção do artigo. Tendo bem em mente qual é o objetivo de cada seção, você sabe exatamente onde colocar a informação. Até rimou. Vamos aqui. Larissa tinha colocado outra pergunta também. Outra pergunta. Bem mais doloroso, Anderson. É um filho, né? Larissa, pensando na questão do tempo, como você acha que seria melhor? Escrever pouco, mas por muitos dias, ou escrever muito em poucos dias? O rendimento muda? Muda. Escrever muito em poucos dias, tem gente que gosta, as pessoas são diferentes, né? As pessoas agem de forma diferente, isso é muito subjetivo. No entanto, eu posso dizer o que é normalmente o comum, o normal, o padrão. Qual é o padrão? É bem menos doloroso, bem menos cansativo, escrever um pouquinho a cada dia que você escreve. Eu estou dizendo escrever todo dia? Não.
muitas vezes a gente estuda, a gente trabalha, não só estuda, trabalha, e às vezes você está fazendo outras disciplinas também, e você não pode escrever todo dia. Seria o ideal, você teria contato todo dia com tua pesquisa, terminaria mais rápido, sim. Mas muitas vezes você não pode. Mas é importante que você se planeje, uma coisa que eu esqueci de colocar, planeje os dias de escrita. Sabe qual é o grande problema, muitas vezes, de quem está escrevendo um TCC, uma dissertação de mestrado, até uma tese de doutorado? É que escreve no momento que dá. Não. Você não planeja seus momentos de lazer, muitas vezes. Você não planeja momentos do trabalho específicos. Então, planeje que momentos da semana você vai ter que sentar na cadeira para escrever. E nem sempre vai ser uma escrita fácil, vai vir na hora. Mas aquele momento é para você escrever. Ah, eu vou planejar, Igor, eu vou planejar 3 vezes por semana, durante 2 horas cada vez. Ótimo. Mas você vai fazer só aquilo durante aquelas 2 horas. Só aquilo. Tira ali o celular da sua frente, não atende o WhatsApp, não atende não vê rede social. Aquelas 2 horas é para seu processo de escrita. Como eu disse no começo, trate como se fosse um trabalho. Um trabalho mesmo, que você ganha dinheiro. Porque você vai ganhar dinheiro lá na frente com isso. Certo? Então, faça um planejamento. Aquele é o momento de eu escrever. Eu vou escrever, sei lá, estou dizendo aqui uma hipótese. 3 vezes por semana, 2 horas cada vez. Na primeira hora pode não vir nada. Pode ser um trabalho que eu estou só organizando minhas ideias, colocando no papel, esboçando. Mas na segunda hora pode vir uma página. Ou não. Mas o importante é que você se dedicou naquelas 2 horas àquilo. E vai vir alguma coisa. Certo? Então, é assim que eu acho que é a forma mais menos dolorosa, mais produtiva, tá? Deixar tudo para a última hora, escrever em poucos dias, só se você é masoquista, ou então é um protelador oficial, assim, e tal, porque, gente, eu já fiz isso. Já ia dizer, eu também. Não aconselho de jeito nenhum, às vezes é o jeito, mas não aconselho. O trabalho fica, às vezes, corrido, fica mal feito, é muito mais trabalhoso para revisar, sabe? Você fazendo as coisas aos poucos, você vai revisando aos poucos e você vai precisar menos de um trabalho de revisão. A banca percebe na própria leitura, às vezes, também. Exatamente. Eu lembro que uma das críticas que eu recebi na minha dissertação foi em relação à conclusão do meu texto, né? Porque a banca colocou que, Paulo, para a gente ficou muito claro que tu já estava de saco cheio, não aguentava mais e que tu só queria acabar logo esse trabalho, porque a conclusão, ela, né, já demonstrava isso, assim, esse teu cansaço, né, esse processo de aceleração, e eu só pude concordar, porque era verdade, né, assim, eu já estava de saco cheio, eu já estava ali querendo acabar logo para defender a minha dissertação, para concluir o meu mestrado, e foi um processo acelerado, esse processo final, né, especificamente. E isso transparece no texto, tá, gente? Um texto que ele é feito com mais calma, ele é perceptível do que esse texto que ele passa por um processo de aceleração em algum momento. Nem todo mundo é o Tim Maia, né? Porque o Tim Maia tem uma frase que eu usei muito durante o meu tempo de produção, principalmente no mestrado, quando ele diz que a minha inspiração são as datas, né? Então, assim, quanto mais perto o prazo final tá, mais eu fico inspirado para produzir. Eu já fiz Tim isso. Maia, fora a genialidade dele, tem muita coisa que não é bom você seguir o Tim Maia, não, viu? Exatamente. Tem uma música que ele diz assim, que fez muita coisa errada. Eu fiz muita coisa errada. Rapaz, o Tim Maia é uma das únicas pessoas que fazem música que pode dizer que realmente fez muitas coisas erradas. Sim, Né? sim. Bom, vamos lá. Professor, também observei muitas pessoas ansiosas, sofrendo por causa do TCC, como lidar com ansiedade nesse momento. E aí eu vou ligar o que a Adália colocou também, minhas madrugadas têm sido difíceis. Gente, realmente é algo muito delicado. Ansiedade, na hora que se está escrevendo um trabalho acadêmico, não é algo que só vocês, evidentemente, estão passando. É algo que, infelizmente, acomete a todos aqueles que têm que entregar um trabalho acadêmico. Inclusive, existem algumas pesquisas
que mostram que a incidência de depressão, por exemplo, e ansiedade em doutorandos, ela é 60% maior do que do restante da população, porque o doutorando, ele está todo o tempo fazendo nesse processo que vocês estão fazendo. Imagina, vocês estão fazendo um TCC, o doutorando ele tem que fazer aí um artigo por ano, tem que apresentar num congresso, no final dos 4 anos tem que apresentar uma tese de doutorado ali de 200 e poucas páginas, né? Então, assim, é realmente algo pesado. O que é que eu posso dizer como professor, como mentor também de vários mentorados da nossa mentoria Ideias Acadêmicas, que eu sempre digo para eles: primeiro, é interessante um trabalho de terapia, se você pode fazer. Eu não sei se a Uninasal, eu acredito que a Uninasal deve ter uma clínica de terapia do pessoal da psicologia. Aconselho muitíssimo a isso, tá certo? Porque geralmente é um preço reduzido as sessões, tá? Em segundo lugar, certo? O que eu falei aqui sobre escrever aos poucos e ter um horário específico para a escrita é aplicável a essa ideia da ansiedade também. Porque qual é o gatilho da ansiedade de alguém que está escrevendo um TCC, uma dissertação de mestrado ou um artigo? Qual é o gatilho? O gatilho é: falta pouco tempo e eu ainda não escrevi o que eu deveria. Isso vai ser minimizado com uma organização do tempo mais efetiva, mais produtiva. Quando você organiza o teu tempo na semana e sabe exatamente quais são os horários que você está reservando especificamente para escrever, e são horários fixos. Aquele horário ali, você avisa, ninguém pode te perturbar. Naquele horário ali é o horário de você trabalhar no teu TCC. Quando você faz isso e o processo de escrita vem aos poucos, o gatilho é menor. Porque você acaba estando no tempo certo de escrita. Tá certo? Então, é o conselho que eu posso dar. Os conselhos, a terapia e, de uma forma até mais fácil, essa questão da organização do tempo. A Dália perguntando em relação ao mestrado e doutorado, como se preparar a espanca? Como assim a espanca? Eu não entendi. A esperança, será? Foi um erro de digitação? Eu também fiquei na dúvida entre. Imaginei que era esperança. Olha só o que o corretor já traduz, né? A gente a esperança. Eu acho que pelo contexto deve ser esperança, né? Então, em relação ao mestrado e doutorado, como se preparar? Bom, o que eu sempre digo em relação ao mestrado, primeiramente, que não vamos falar do doutorado, porque não é a realidade de vocês agora, tá? Em relação ao mestrado. Em relação ao mestrado, eu aconselho sempre uma preparação a partir do seu TCC. Porque você já está familiarizado com o teu objeto de pesquisa, você está familiarizado com resultados da tua pesquisa, tá? Então, a partir dele, você pode fazer um projeto de mestrado eficiente. Claro, vai alterar algumas coisas, inclusive que o próprio edital de mestrado pede, mas é a primeira coisa que eu digo. Aproveite o que você pesquisou na graduação. Se não dá para aproveitar, tá, beleza, não dá. Você vai procurar outro tema. Segunda coisa, tentem se informar e nos sites dos programas de pós-graduação sempre tem os editais anteriores. Então você vai ver o que é que eles cobraram nos editais anteriores, como é que é o processo. Terceiro, busque sempre gente mais experiente para te orientar, te guiar nesse processo. Essa gente mais experiente pode vir de algumas formas. Primeiro, você pode, por exemplo, procurar um professor da sua própria faculdade. Teu orientador pode te dar uma ajuda nisso, né? Às vezes ele não tem tanto tempo, mas ele pode te dar ali umas dicas, né? Outros professores. Outra forma de orientação gente, em universidades públicas existem grupos de estudos, certo? Você que é da pedagogia, existem grupos de estudo da pedagogia. Você que é do serviço social, existem grupos de estudo lá no serviço social.
vão lá no Serviço Social da UES, vão lá na pedagogia da UES, na pedagogia da UFC, e vão tentar ver quais são os grupos de estudo que estão havendo. Por quê? Porque o grupo de estudo geralmente é acompanhado por professores da instituição. E através deles, vocês não só vão aumentar em conhecimento, como vocês vão aumentar também as suas redes de relações acadêmicas. Não quer dizer que só passa quem é amigo do professor, não é isso. É que, vamos lá, se o professor está ali na universidade, ele está em constante contato com mestrandos, doutorandos, ele sabe exatamente o que é que, por exemplo, uma banca de mestrado ou doutorado daquela instituição pede. Então, se você é parte de um grupo de estudos, e é parte de um grupo de estudos já há 2 meses, há 3 meses, você tem muito mais intimidade de chegar para esse professor e dizer, olha, professor, eu tenho interesse em fazer um mestrado nessa instituição. E eu já tenho, inclusive, uma ideia para uma pesquisa, que é essa tal. E eu quero usar tais e tais autores, inclusive um autor que a gente viu aqui no grupo de estudos. O senhor podia me ajudar? Eu sei que é pedir muito, mas o senhor podia me ajudar? E vai, mete as caras, tá? E uma outra forma é fazendo a nossa mentoria. Que aí na nossa mentoria eu vou dar essa dica de novo, de entrar nos grupos de estudos, e outras dicas mais sobre construção de projetos de pesquisa e acompanhamento também durante o processo de seleção. Tá bom? Muito bem, Adália. Deixa eu ver aqui. Não tenho vergonha, o Anderson está dizendo, não tenho vergonha de apresentação em público, mas o TCC tem me assustado, não queria apresentar, tenho uma crise de ansiedade que acabe me atrapalhando. Paulinho, você quer comentar? Pronto, eu ia até colocar, tá? Primeiramente, tá certo, gente? Em muitos momentos, os estudantes, eles passam, tá, por essa dificuldade, né, esse processo, esse temor em relação à defesa e apresentação do seu TCC. Eu tento, primeiramente, colocar uma outra percepção sobre a defesa. Eu vejo a defesa não como muitos acabam enxergando, como um momento de temor, né, da crise, do pânico, mas eu vejo como um momento de coroação, porque foi isso para mim, na minha monografia e na minha dissertação, em especializações, porque, como eu disse mais cedo, tá, Anderson e os demais, quando você chega até ali, ao ponto da defesa, pode ter certeza, tá, que o teu orientador ele tem confiança no teu trabalho, ou então ele não teria permitido essa defesa. Eu falo Exatamente. por exemplo, tá? Eu não vou colocar um trabalho para defesa, tá certo? Sabendo que esse trabalho ele tem tantas fragilidades a ponto de que ele corre um grande risco de uma reprovação. Eu não permito que isso aconteça, tá? E eu não permito isso no momento final. Eu não permito ao longo da orientação, porque eu vou dizendo, olha, você precisa melhorar aqui, você precisa talvez seguir por esse caminho, essa leitura pode te ajudar, né? Esse texto que ele não ficou muito interessante. Então, a partir do momento, tá certo? Em que eu, como orientador, te autorizo a fazer a defesa, eu quero que você pense a defesa numa outra perspectiva. Eu quero que você pense como, esse é o meu momento de brilhar. Essa é a coroação do meu trabalho. Onde eu estou indo aqui receber, digamos, né, os prêmios por esse sofrimento que eu passei ao longo desse semestre. Eu enxerguei dessa forma, tá, e com o meu orientador, na minha monografia e na minha dissertação. Então, assim, eu sabia que teriam críticas, não porque o trabalho é ruim, mas porque isso faz parte do processo científico de produção. Eu sei que haveriam comentários, adendos, mas aquele momento era meu. Era o momento da coroação do meu trabalho. Então, passem, tá, a tentar ver a defesa nessa perspectiva, de que você está indo ali para um momento de coroação de tanta luta e desse processo tão árduo que você enfrentou até aqui, tá certo? Eu acho que você ter uma outra percepção, um outro olhar sobre a atividade, a ação da defesa, ajuda bastante.
E o segundo ponto, tá? Para todos vocês na disciplina de TCC. No meu caso, tá? Enquanto professor, no mês final da disciplina, todos vocês apresentarão o trabalho dentro da disciplina, tá? Então, eu não permito que nenhum estudante, tá certo? Principalmente os meus orientandos, eles cheguem até a defesa sem terem treinado essa defesa. Então, eu peço, né, que vocês apresentem esse trabalho para mim. Esse trabalho, essa apresentação, ela será cronometrada por mim, e depois da apresentação eu digo, Anderson, você falou pouco sobre isso, leia menos e fale mais, porque você tem conhecimento sobre o tema, então eu vou te ajudar nesse processo também, tá? Claro que, e aconteceu até semestre passado com uma orientanda minha, que o Igor, inclusive, estava na banca da defesa, onde eu chamei, né, essa orientanda, e ela disse, não, Paulo, eu prefiro não treinar, eu prefiro deixar para apresentar só na hora, porque eu me sinto melhor assim. Eu digo, ok, né, eu também respeito nesse sentido. Mas, tá, é de praxe meu, é uma prática minha que eu já realizo há algum tempo, e antes de vocês defenderem para a banca, vocês defendem para mim, tá certo? E, às vezes, até dentro da própria disciplina, para os próprios alunos, tá, que compõem a disciplina com vocês, porque essa é uma forma também de treinamento. E ali a gente faz meio que quase que uma banca, só que formada pelo professor da disciplina e pelos estudantes. Geralmente, qual metodologia eu utilizo? Você tem de 10 a 15 minutos para apresentar teu trabalho, e você vai escolher 2 estudantes da disciplina para comentarem a tua apresentação junto comigo. Porque aí você pode escolher 2 amigos, 2 pessoas que você confia, aí elas vão lá também e te ajudar nesse processo. Então, é uma troca de experiência que ajuda bastante, tá? E é isso, né, Anderson? Tenta ver não como um momento do teu pânico, da tua ansiedade ou do teu sofrimento, mas é o teu momento de brilho, de coroação, né, digamos que é o ponto final ali dentro do teu processo na produção do teu trabalho, tá? Isso ajuda demais na hora de vocês apresentarem, tá certo? Eu, gente, mas é uma questão, claro, que é minha, acredito que o Igor também talvez sentisse isso, mas, cara, eu ficava ansioso de forma positiva para apresentar o meu trabalho, porque eu gosto de falar, né, eu sou professor não à toa, e eu gostava de, poxa, né, esse aqui é o momento que eu vou falar sobre a minha pesquisa, que eu vou apresentar o que eu pesquisei ao longo dos 2 anos do mestrado, que eu pesquisei ao longo dos 4 anos da minha graduação, né? Então, eu fico ansioso de forma positiva para que as pessoas me escutem falando sobre isso, né? Agora eu me lembrei, tu dizendo assim, eu gosto de falar, eu me lembrei do professor Clóvis de Barros Filho, né, aquele professor da USP, né, folclórico, né, especialista em Nietzsche, em Bourdieu também, ele dizendo assim, porque eu sou professor, é porque eu adoro me ouvir, eu amo me ouvir, eu amo ouvir as minhas palavras. Ele fez, inclusive, disciplinas com o Bourdieu, né? Eu gosto muito do Clóvis, inclusive eu acho que ele, às vezes, é um pouco até não reconhecido como deveria no meio desse cenário dessas grandes estrelas filosóficas hoje aí no Brasil, né? Que tem o Mário Sérgio Cortella e o Karnal, mas é um dos caras que eu gosto bastante de ouvir nesse cenário tão midiático da filosofia brasileira atual. E ele fez, né, inclusive, como eu disse, ele teve aulas com o próprio Bourdieu, eu acho espetacular. Sim. Conta sobre. Eu posso dizer que eu sou, eu acho que bisneto do Bourdieu, porque o meu orientador foi orientado por um orientando do Bourdieu. Então, eu sou bisneto do Bourdieu. Foi chegando até ti, né? E, de fato, é uma experiência difícil. Eu gosto bastante do Pierre Bourdieu. A Dália perguntou, é feita uma discussão sobre o trabalho, é isso, Paulo? É uma apresentação do teu trabalho, tá, Dália? Então, assim, chegou ali faltando um mês, mais ou menos, para o final da disciplina, eu permito esse espaço para que vocês apresentem o trabalho de vocês, né? O que é que vocês já têm produzido até ali. Aí tem um modelo de slide, né? Tem toda uma orientação para a apresentação, até isso é orientado, tá, gente? Então, o que é que tem que estar no slide, o que é que você tem que trazer de informação relevante, né? Como você faz uma apresentação oral na defesa de um TCC, tá certo? Então, tudo isso é relevante e vocês passam por essa orientação também, tá? Não só da escrita, mas também da própria apresentação. Mas como eu sempre digo, né, a frase lá do inglês, que é o hold your horses, né? Então, assim, segura os cavalos, tá? Então, primeiro você tem que ter um TCC para depois você apresentar o TCC, tá? Então, é o que eu sempre digo, porque às vezes o estudante chega para mim, né, Paulo, e a defesa, né, como é que vai ser e tal, não sei o que, eu já digo, você vai defender o quê? Porque você não terminou o TCC ainda.
tá? Então, não me vem falar agora de defesa, de querer fazer slide, porque você nem terminou o TCC. Então, primeiro você termina, Uma coisa de cada vez, gente. para depois você chegar para a apresentação. Você não vai apresentar algo que você não terminou ainda, tá? Então, hold your horses, tá? Segurem os seus cavalos. Ou, como a gente diz no Brasil, não coloque a carroça na frente do boi. Isso, a carroça na frente dos bois. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? E aí a gente vai encerrando. Se tiverem, tá, gente, aproveitem para, né, a gente encaminhar aqui para o final do nosso evento de hoje. Caso tenha, eu vou né, já levando aqui para o final, para as considerações finais, tá? Mas aí, caso surja algum comentário, caso tenha alguém digitando, o Igor, né, ou eu, nós podemos comentar ainda no final. Mas vamos lá, então, para as nossas considerações finais, tá, gente? Primeiramente, agradecer a disponibilidade do Igor, né, por estar aqui mais uma vez, mais um semestre. Espero que no próximo isso ocorra novamente, em outros, tá? Também, né, como eu disse, né, nós falamos no começo, o Igor é um grande amigo, né, um irmão que eu tenho, que o meio acadêmico profissional me proporcionou, que é raro, né, porque infelizmente o nosso meio ele é muito difícil, né, o educacional, nós nem sempre cruzamos com as pessoas que nós achamos que conheceríamos por ser o meio educacional, né, que deveria ser esse meio de empatia, de solidariedade, de luta pela educação e assim por diante, né, inclusive até falando sobre isso também, aproveitem, tá, as pessoas que vocês conhecem aqui durante essa vida acadêmica de vocês, tá, para que vocês possam aí ter uma vida longa de compartilhamento acadêmico e de trabalho, porque isso é muito raro, tá, infelizmente, em relação às nossas práticas, e como foi falado, né, não trago pela amizade, tá, somente, mas pela confiança no trabalho, né, e aí foi uma fala riquíssima que o Igor fez aqui, nesse pouco mais de uma hora que nós estamos aqui, tá certo? Então, eu queria demais agradecer a disponibilidade, a participação dele, contribuição, espero que o Igor, né, esteja conosco mais vezes, né, quem sabe em bancas, né, das minhas orientações, aí participando para contribuir também, tá certo? Agora nesse contato com vocês, foi muito boa a participação dele semestre passado com as minhas orientações, né, foram bancas muito positivas, que eu tive a presença dele e da professora Andressa também, tá? Ou até mesmo, tá certo? Caso vocês precisem depois, né, de um corretor, vocês podem estar procurando o Igor também. Se tu quiser deixar teu contato, tá, Igor? Aí, não sei, o Instagram, telefone, o e-mail, né? Para que eles possam te procurar, tá certo? Acho que é importante, né? Você é só ir no Instagram e você pode me adicionar, Igor Mascarenhas, ou então você pode adicionar também o Instagram, o perfil do Ideias Acadêmicas, certo? Lá no perfil do Ideias Acadêmicas não está a minha foto, está a foto do professor Rafael, certo? Mas tem lá, Ideias Acadêmicas, tá? E aí você pode adicionar, ou pode me adicionar também, aliás, adiciona os dois logo, Igor Mascarenhas e também o Ideias Acadêmicas, que você entra em contato comigo. Pronto, né, e aí você já tem essa possibilidade de contato, né, uma primeira indicação que, inclusive, eu faço, né, para vocês, como eu digo, pela confiança, né, que eu tenho no trabalho do Igor, né, caso não, né, quando vocês precisarem do corretor, porque não é o caso, vocês irão, né, só não sabemos quando ainda, especificamente, mas aí vocês já têm essa primeira indicação, que é a indicação do Igor, tá certo? E também, né, mais à frente, se vocês precisarem de uma mentoria relacionada a um projeto, né, para o mestrado, vocês têm também uma outra indicação de qualidade, tanto dele quanto do professor doutor Rafael também, tá certo? Que vocês podem estar buscando essa orientação, tá? Então, também queria agradecer a todos vocês, né, gente, porque havia até informado o Igor também, vocês são alunos da manhã, né, na verdade, nós temos aula sexta pela manhã, e aí nós fizemos essa troca, né, para vir aqui a terça pela noite, justamente para poder ter o contato com a fala do Igor, né, essa disponibilidade de horário, tá certo? E eu tenho certeza que foi muito enriquecedora para todos vocês também, tá certo, gente? E aí, para fechar, só mudando rapidinho de assunto, tá, gente? Eu aproveitei para colocar aqui a camisa de cor rosa, tá certo? Porque nós estamos no Outubro Rosa, tá? E aí eu queria deixar essa indicação também, né, para todas as
as mulheres, né, aqui presentes, e para você também aí, né, para sua mãe, para sua irmã, para sua tia, para alguma mulher que tenha participação no seu cotidiano, façam prevenção, tá certo, gente? Relacionada ao câncer de mama, de útero também, é algo muito sério, tá? Muito importante, então não deixem de fazer a prevenção de vocês, tá certo? Porque isso pode salvar, não só pode, né, como salva vidas, tá certo? Então lembrem-se também que nós estamos aí nesse momento do Outubro Rosa, e é extremamente importante em relação à saúde feminina nesse momento, tá certo? Não se esqueçam disso. Igor, então, muito obrigado, tá certo, pela tua participação, e obrigado a todos vocês, tá, gente, por terem ficado aqui conosco até agora, nessa terça-feira. Foi muito massa, muito enriquecedor. Obrigado, Igor. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, gente. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Então, vou encerrar aqui a gravação, tá, do nosso encontro, e logo em breve estarei disponibilizando lá no meu canal no YouTube, tá certo? Faço a postagem depois nas redes sociais, ali no Instagram. Tchau, gente. Boa noite, muito obrigado.